Olá, nesse vídeo de AM434, Cartografia Digital 2, vamos entrar na etapa de interpolação no processo de modelagem digital terreno. Este processo de modelagem compreende 4 etapas, que vai ser a primeira etapa, a amostragem, a segunda, a parte de estruturas de armazenamento e manipulação dos dados amostrais, a terceira, que é a interpolação, que é o assunto aqui deste vídeo, e a quarta etapa, que é a parte do pós-processamento e avaliação da qualidade final do modelo. Bom, recordando aí, o processo de modelagem matemática para a reconstrução de uma superfície, ele vai considerar essa função, onde o atributo que a gente está trabalhando aqui é a altitude, o z, né? Ele vai depender aqui de uma função que vai variar em relação às coordenadas x e y, e ele vai pressupor que um conjunto de pontos amostrados no terreno tem que ser medido com certa precisão, densidade e distribuição. Esses dados amostrais são armazenados em algumas estruturas, como área de influência, malha quadrada, malha triangular, como TIM, ou a estrutura híbrida. Essa escolha de estrutura vai depender muito de como os dados foram coletados ou da finalidade da construção do modelo. Depois que esses dados estão armazenados aqui nessa estrutura, nós vamos utilizar técnicas de interpolação para obter os atributos nos locais onde não foram amostrados em campo. Após essa interpolação, a informação de qualquer atributo em qualquer ponto da superfície pode ser extraída e aí a gente tem a nossa superfície construída. Bom, a superfície física da Terra ela pode ser considerada uma superfície contínua, com algumas particularidades que vai dificultar a modelagem matemática aqui. Para representar de forma fielmente aí a superfície de um terreno, a gente precisaria ter uma quantidade infinita de pontos, né, o que torna essa tarefa quase impossível. Então, na prática, a gente recorre aí à amostragem de pontos coletados em campo, para representar a superfície utilizando de um modelo matemático previamente definido. Então, nesse contexto que vai entrar a interpolação, eu vou utilizar esses pontos amostrais que eu coletei em campo para mim interpolar em posições que eu não obtive ela em campo e determinar o valor da altitude de modo a ter todas as posições aqui da superfície que eu estou representando com esse atributo conhecido. Bom, a interpolação, então, é uma questão de aproximação seguindo a perspectiva matemática e uma questão de estimativa quando a gente trata de estatísticas. E aqui a gente vai ter duas suposições implícitas nas técnicas de interpolação. Primeiro, que a superfície do terreno é contínua e suave. E segundo, há uma alta correlação entre os valores de altitudes em pontos vizinhos. Então, é a primeira lei da geografia. Pontos próximos tendem a ser mais correlacionados que os pontos distantes. Aqui, pessoal, a gente vai ter aqui uma série de classificações das interpolações aqui para grandezas geoespaciais. Quanto à modelagem matemática, a gente pode ter os interpoladores determinísticos, que vai utilizar mesmo uma modelagem puramente matemática, e já os interpoladores que vai estimar essa altitude, a gente chama de modelos geoestatísticos. Quanto à abrangência de atuação, a gente pode separar os interpoladores em interpoladores baseados em pontos ou interpoladores baseados em regiões, sendo esses de regiões subdivididos em global ou local. Então eu posso ter interpoladores baseados nos pontos amostrais ou em regiões que vai agrupar um certo conjunto de dados, né, de pontos ali amostrais para fazer essa interpolação. Outra classificação que a gente pode ter é em relação ao ajuste dos pontos amostrais à superfície reconstruída pela interpolação. Então a gente pode ter os modelos ajustados, né, que vai utilizar modelos de interpolação aqui, que necessariamente vai passar pelos pontos amostrais, então a mesma altitude coletada nos pontos amostrais vai ser aquela altitude na superfície reconstruída, e tem os interpoladores aproximados, que não necessariamente a altitude que eu coletei em campo vai ser aquela ali na superfície reconstruída. Ele vai utilizar um conjunto de pontos ali para definir a superfície, não necessariamente passando por aquele ponto.
Bom, algumas considerações aqui antes de entrar na descrição dos métodos de interpoladores. A gente tem aqui algumas características que a gente vai citar, que é o seguinte: não existe nenhum método de interpolação que seja o melhor ou claramente superior ao outro, né? Tudo vai depender das aplicações, do tipo de dado que você vai ter e da finalidade do modelo que você vai estar querendo construir. Segundo, um modelo digital utilizado para representar uma superfície física da Terra requer uma amostragem de pontos que seja compatível em número, distribuição e qualidade, né, precisão, com a superfície do terreno que você vai querer modelar. Não adianta nada eu querer modelar uma superfície de um terreno que é bastante ondulado e utilizar poucos pontos, ou pontos em localizações que não vai fornecer ali um detalhe sobre o terreno. Então isso tudo tem que entrar em consideração. Terceiro, o critério mais importante para a escolha do método de interpolação é a capacidade desse modelo de levar em consideração as feições características da superfície. Por exemplo, as linhas de quebra, né, que seria ali linhas de cumeada, topo de morro, linhas de talveg e assim vai. E a capacidade de adaptar as variações do terreno. Então, para modelos digitais de elevação e de superfície, onde nós estamos querendo utilizar ali a variável de altitude, essas considerações são muito importantes. Nos próximos vídeos, pessoal, a gente vai entrar aqui nos métodos de interpolação aqui, baseado em pontos e baseado em regiões.